Olá, o TRT das Gerais está de volta. Seja bem-vindo. Este é um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Nesta edição, você vai acompanhar. Juízes trabalhistas participam da Semana de Formação Continuada em Belo Horizonte. Veja também. Reportagem especial sobre os 30 anos da Constituição mostra os avanços dos direitos sociais no Brasil e a reflexão de juristas sobre os direitos trabalhistas garantidos na Carta Magna. E a Escola Judicial do TRT Minas, que foi pioneira na formação de magistrados no Brasil, também completou 30 anos de fundação. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora. Um dos temas debatidos durante a formação continuada de juízes do trabalho em Minas Gerais foi os 30 anos da Constituição brasileira. A Escola Judicial do TRT de Minas promoveu ciclo de atividades de formação continuada de magistrados com duração de uma semana. O segundo dia teve como tema os 30 anos da atual Constituição brasileira e contou com palestras de magistrados e docentes. A Constituição da República, ela nos colocou no final do século XX, já dentro do século XXI, no contexto de uma inserção no constitucionalismo humanista e social que foi criado na Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. É preciso que ela se torne mais efetiva ainda do que é. Sem dúvida nenhuma, nós estamos passando aí nos últimos 3, 4 anos, de lá para cá, por um processo de crise significativo da nossa Constituição. A Constituição está sendo bastante desrespeitada, esvaziada, com a emergência de pensamentos ideológicos do século XX ou do século XIX, o que é pior. Pensamentos anti-humanistas e antissociais. Nossa Constituição está completando 30 anos. Na verdade, acredito que 28 anos de efetividade constitucional, crescimento daquilo que a Constituição inaugurou. Uma comunidade de princípios complexa, aberta, plural e um risco que vem da ausência de debate público, na medida em que uma nova mídia que não importa em debate público passe a prevalecer. O problema do constitucionalismo é um problema de luta, de afirmação de cidadania. Acho que essa luta deve continuar. TRT Minas recebe crianças e adolescentes na exposição permanente Trabalho e Cidadania. No espaço, é possível reviver a história e conhecer um pouco sobre a realidade do mundo do trabalho. O Centro de Memória e o Programa Regional de Combate ao Trabalho Infantil promovem, ao longo de todo outubro, visitas guiadas de 15 escolas ao Museu Trabalho e Cidadania, com a participação de 680 estudantes pertencentes a diversas faixas etárias. As atividades envolvem crianças desde o ensino fundamental, a partir de 5 anos, até o ensino superior. O ciclo de visitas foi aberto em evento com a participação do presidente em exercício do TRT de Minas, desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. No primeiro dia, a exposição recebeu crianças de 11 a 13 anos da Escola Municipal Herbert José de Souza. Acho que de alguma forma a gente está discutindo cidadania, formando futuros cidadãos que vão pleitear seus direitos num segundo momento da vida. Eu acho que o que traz de muito gratificante trabalhar com essas escolas mais novas é que a gente percebe a produção de conhecimento, né? Monitores falam da história das relações de trabalho no país, passando pelos períodos da mão de obra indígena, negra, de imigrantes europeus, pelas condições do trabalhador assalariado do início do século XX e pelas conquistas que foram sendo obtidas a partir da organização e luta daqueles que vivem do trabalho. Eles descrevem a situação do trabalho infantil ao longo dos anos, com o trabalho escravo, as jornadas de 12 horas que perduravam até o início do século XX e a evolução da idade mínima legal para a entrada no mercado de trabalho.
Então nós vamos fazer esse destaque em relação às fotografias, em relação a como que o trabalho se dava, como que era o trabalho livre, o trabalho da criança escrava e também, inclusive, a evolução desse conceito de trabalho e o que é mais interessante na minha visão, inclusive uma questão referente à não condição cíclica ou sempre de desenvolvimento da história, ou seja, há momentos em que se volta o trabalho infantil nesse decorrer desse passo, desse percurso histórico. Com o surgimento da CLT em 1943, o ingresso no mercado de trabalho passou a ser permitido apenas a maiores de 14 anos. A ditadura militar, em 1967, reduziu esse limite ao permitir que crianças pudessem trabalhar a partir dos 12 anos. Em 1988, a nova Constituição proibiu o trabalho para menores de 14 anos. E, atualmente, quem tem entre 14 e 16 anos só pode trabalhar como menor aprendiz, com jornada reduzida e se estiver estudando. Além disso, algumas atribuições só podem ser exercidas a partir dos 18 anos. E pensar então nessa lógica de como que a criança foi pensada durante todos esses anos de colônia até a atualidade, que foi a proposta que a gente teve, é interessante para as crianças começarem a aguçar esse pensamento, questionar o funcionamento das próprias instituições, qual que é o papel dessas instituições e o papel também na própria infância, como é que a sociedade ela enxerga a criança. Os alunos são envolvidos em brincadeiras que remetem ao tema do trabalho. Durante a visita, algumas turmas realizam audiência simulada com estudantes interpretando papéis de autor, réu, advogados e testemunhas. Eles têm uma inocência, uma pureza que a gente fica encantado e não tem nenhuma tensão, enfim. Eu fiquei muito feliz porque foi uma oportunidade também de mostrar a importância da justiça do trabalho, mostrar o que a gente faz, eu tentei explicar um pouquinho do que o processo do trabalho, como funciona o processo do trabalho e por que foi criada uma justiça especializada no trabalho, e reforçar a ideia de que criança não pode trabalhar. Eu aprendi que trabalho infantil é crime, mesmo por livre e espontânea vontade. Você pode ser preso se você estiver obrigando o seu filho. Trabalho infantil é crime e jovem aprendiz, que é um trabalho mais para menores, é a partir de 14 anos. Depois do intervalo, você vai conhecer a Escola Judicial do TRT Minas, que completou 30 anos. A gente volta já. Estamos de volta. E agora você vai ver por que a Escola Judicial do TRT Minas foi uma das pioneiras na formação de magistrados trabalhistas do país. A escola ganhou o nome do jurista e professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Há 30 anos, em 18 de setembro de 1988, o TRT Mineiro criou a primeira escola para magistrados trabalhistas do país, um importante passo em direção ao futuro. Essas foram as palavras do então presidente do TRT, juiz Renato Figueiredo, que demonstrava expectativa com a nova realidade, repleta de desafios trazidos pela Constituição Federal de 88, que acabara de ser promulgada. Naquela época, a participação dos magistrados em curso oficial de formação ainda não era obrigatória, o que só ocorreu 16 anos depois, em 2004, pela Emenda Constitucional 45. Nossa Escola Judicial, pelo pioneirismo, tornou-se referência nacional na formação de magistrados dos tribunais do país. O TRT Mineiro teve uma trajetória de vanguarda que influenciou a regulamentação nacional da capacitação de magistrados no ano de 2006, feita pela Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de Magistrados Trabalhistas, a ENAMAT. As primeiras instalações da escola ficavam no histórico edifício da Rua Curitiba. Lá ficaram até 2009. A estrutura foi abrigada na Rua Goitacazes, no Barro Preto,
de 2010 a 2015. Atualmente, está instalada na sede administrativa do tribunal e no edifício da Rua Curitiba. A estrutura administrativa da escola modernizou-se ao longo desses 30 anos. O novo regulamento, implantado em 2001, criou a coordenação acadêmica e o conselho consultivo, composto por magistrados de primeiro e segundo graus. A revista do TRT da Terceira Região, publicação considerada referência em conteúdo jurídico, passou a ser editada pela escola. A revista do tribunal, ela surgiu em 1965, então, na verdade, ela tem 53 anos. E o objetivo dela, né, o conteúdo dela, na verdade, é a disseminação de conhecimento, tanto no que diz respeito a doutrinas, artigos jurídicos, quanto à jurisprudência. E nesse leque amplo de jurisprudência, nós temos 3 campos na revista, um dedicado a acórdãos, outro a sentenças e uma decisão precursora, com um respectivo comentário. Ela tem um formato impresso e ela também tem um formato digital disponível na internet para qualquer interessado. O Centro de Memória, criado em 1997, passou a integrar a seção de documentação, pesquisa e memória da Escola Judicial em 2002. A exposição Justiça e Cidadania e o Laboratório de Práticas Trabalhistas, ambos coordenados pela Memória, são importantes canais de relacionamento com a sociedade. Para isso, a gente desenvolve vários programas. No programa Justiça e Cidadania, a gente recebe alunos, no espaço da exposição de longa duração. A gente tem também o Laboratório de Atividades Judiciais, onde o acervo histórico de processos preservados na instituição são usados como material didático. A exposição está instalada no edifício sede na Avenida Getúlio Vargas e o laboratório na Rua Curitiba, centro da capital. As visitas podem ser agendadas por telefone. Uma outra linha de atuação do Centro de Memória é no atendimento ao pesquisador. A gente disponibiliza esse acervo que está preservado. E para alimentar esse acervo, a gente participa também do programa de gestão documental da instituição, que trabalha com a preservação dessa documentação. A formação inicial e permanente de magistrados e a qualificação de servidores e gestores acompanhou a evolução tecnológica. Em 2008, a escola passou a oferecer cursos à distância por plataformas multimídia, o que facilitou o acesso à formação, especialmente para aqueles lotados no interior do estado. Também são promovidos congressos, seminários, palestras e jornadas presenciais. Nossa escola judicial tem 3 modalidades de eventos. O evento 100% presencial, o evento semipresencial, em que a maior parte do curso ou do evento ocorre na plataforma Moodle, mas a gente costuma ter uma aula ou 2 aulas presenciais e temos a modalidade à distância, 100% à distância, que é feito na nossa plataforma Moodle. Outra inovação foi o projeto político-pedagógico aprovado em 2011, que estabeleceu parâmetros mínimos a serem seguidos na formação dos magistrados. Um projeto político-pedagógico, ele funciona como a constituição de uma escola. É ele que traz a unidade a uma escola, é ele que traz o caráter que a escola tem, a alma da escola. Em 2015, a nossa escola passou por uma enorme reformulação, porque a nossa escola deixou de ser uma escola da magistratura para ser a escola do tribunal, uma escola de magistrados e servidores. O nosso tribunal também tem uma área administrativa que demanda conhecimento específico. A incorporação da seção de formação administrativa de servidores, que aconteceu em 2015 na Escola Judicial, trouxe um impacto muito positivo. Com os servidores da área administrativa, a capacitação ela é um pouco mais diferenciada, porque são muitos cursos externos, capacitações específicas para desenvolver competências técnicas desses servidores. Todos os gestores do tribunal passam por um processo de capacitação que é obrigatório. A subseção de estudos e pesquisas interdisciplinares nasceu da necessidade de estreitar o relacionamento do TRT com a sociedade. Os trabalhos desenvolvidos já produziram 2 livros publicados em 2015 e 2017. O setor de pesquisas aqui da Escola Judicial, ele nasceu em 2012 e a função principal dele é
produzir conhecimento, para esse conhecimento lastrear, embasar o aprimoramento da prestação jurisdicional. Em 2015, a unificação das bibliotecas Juiz Cândido Gomes de Freitas e Juiz Osíris Rocha, que já era vinculada à Escola Judicial, formou a Biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. É uma biblioteca que hoje tem aproximadamente mais de 12 mil volumes de livros e mais de 300 títulos de periódicos. Além do nosso acervo físico, temos também as bibliotecas digitais, dando ênfase à Biblioteca Digital do TRT da Terceira Região. Em 2016, o Centro de Memória recebeu o certificado de Patrimônio Documental da Humanidade pelo registro no programa Memória do Mundo da Unesco, do acervo Processos Judiciais Trabalhistas, Doença Ocupacional na Mineração em Minas Gerais, Dissídios Individuais e Coletivos, de 1941 a 2005. Os processos mostram como o tema saúde do trabalhador associado às condições de trabalho era abordado pela Justiça Trabalhista e pela legislação brasileira ao longo desse período. Em 2018, ao completar 30 anos, a escola recebeu o nome de Professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, em homenagem ao magistrado. Ele presidiu o tribunal entre 1975 e 1977. Foi professor, além de membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas e fundador da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Para mim, que convivi com ele demais, né, e conheço bem tudo aquilo que ele produziu, como professor, como doutrinador, como pesquisador, todas as curiosidades dele, eu acho que é muito alvissareiro, né, ainda que eu seja suspeita para dizer isso, né, ter o nome dele no seguir da escola, que já é uma escola muito importante dentre as escolas de tribunais do trabalho no Brasil. Então hoje quem faz os cursos da escola e da ANAMAT já conhece o sistema do Moodle, o sistema do AVA, mas eu creio que num futuro bem próximo nós já vamos poder passar a lidar com tecnologias mais imersivas, por exemplo, como essa. Isso aqui é um óculos de realidade virtual. Se a pessoa não for tocada no momento do aprendizado, ela não se transforma. Aos 30 anos, a Escola Judicial já se prepara para ampliar o uso da tecnologia como forte aliada no aprimoramento da formação de magistrados e servidores. No próximo bloco, os 30 anos da Constituição e o avanço na conquista de direitos sociais no Brasil. Não saia daí, voltamos já já. Após 3 décadas da promulgação da Constituição, o Brasil comemora o avanço de direitos sociais e trabalhistas. Acompanhe agora a reportagem especial que traz reflexões sobre o assunto. Em março de 1985, depois das ruas terem recebido numerosas manifestações pelo fim da ditadura militar, o Brasil voltava a ter, passados 21 anos, um governo civil. 4 meses mais tarde, o então presidente José Sarney assinava o decreto presidencial instituindo a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, que, com 50 membros, tinha a incumbência de começar a debater a Carta Magna do novo período democrático. Mas foi em fevereiro de 1987 que a nova Assembleia Constituinte foi instalada, com a participação de 559 parlamentares. Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Por meio de formulários distribuídos nas agências de correio, a população contribuiu, enviando mais de 72 mil sugestões, além das 12 mil propostas elaboradas pelos constituintes e por entidades representativas. A elaboração da Constituição
passou por 12 fases, com debates distribuídos em diversas comissões e subcomissões. À frente de todo esse trabalho estava o presidente da Assembleia Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Em 250 artigos, além das disposições transitórias, integraram-se interesses de diferentes setores da população brasileira. Os primeiros artigos, após a parte que trata dos princípios, congregavam direitos individuais, coletivos e sociais. O atendimento à saúde agora é universal. Educação é dever do Estado. Ficam protegidos a liberdade para todos os tipos de manifestações, a biodiversidade e os direitos do consumidor. Recorde-se, alvissareiramente, que o Brasil é o 5º país a implantar o Instituto Moderno da Seguridade, com a integração de ações relativas à saúde, à previdência e assistência social, assim como a universalidade dos benefícios para os que contribuam ou não. A Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Um ano mais tarde, os brasileiros, depois de esperar por 29 anos, voltavam a ter o direito de eleger seu presidente. O Estado prendeu e exilou. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Constituição preocupada com o social, ela não podia deixar de lado a legislação trabalhista. Embora as constituições anteriores tratassem do direito do trabalho em alguns aspectos, elas não o tinham da forma como veio ser estabelecida no artigo 7º da Constituição de 1988, que traz todo um rol de direitos sociais, entre os quais vários direitos trabalhistas. A nova Carta absorve diversos direitos já previstos na lei e avança em outros, como na redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, na instituição do adicional de férias, na ampliação da licença maternidade para 120 dias, na instituição da licença paternidade de 5 dias e na liberdade de organização sindical e de greve, também para servidores públicos. Além disso, estabelece-se garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, com indenização compensatória e a proteção do emprego frente aos efeitos da automação. O desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva era magistrado da Justiça do Trabalho Mineira na época da promulgação e participou dos debates do texto constitucional, rodando o Brasil e participando de audiência com os parlamentares constituintes dentro do Congresso Nacional. Consegui meu objetivo? Ainda não, falta muito, mas consegui colocar o carro nos trilhos? Sim. Agora é seguir para o futuro. Os grandes temas de direito do trabalho ainda dependem de regulamentação desses 30 anos que passaram. Por exemplo, proteção contra a dispensa. Temos que ter um equilíbrio nessa relação. Ninguém pode exigir do empregador que ele não possa dispensar. E ninguém pode deixar um trabalhador à mercê da dispensa do empregador. Porque o emprego não é só do empregado, o emprego é um bem público. E esse bem público tem que ser cuidado pelo Estado. A Convenção 158 é um equilíbrio. É preciso de motivar a dispensa. Você não pode chegar no emprego de manhã às 7 horas com a cartinha de aviso prévio te esperando. Você tem direito de saber por quê. O atual decano entre os magistrados em atividade do TRT Mineiro, desembargador Márcio Ribeiro do Vale, já exercia o cargo de juiz trabalhista há 9 anos, quando foi promulgada a Constituição. Ele destaca uma das inovações mais importantes trazidas na época pela Carta Magna. Essa Constituição, ela trouxe efetivamente uma modificação que foi muito importante, foi na vida sindical do país. Isso porque
ela obstou que houvesse intervenção, interferência do Estado na vida sindical. Ela acabou permitindo que se criasse, que se fossem fundados sindicatos sem que fosse necessária a autorização do Ministério do Trabalho. E com isso, deu uma liberdade acentuada, desvinculou, na verdade, o sindicato do Estado. E também deu aos sindicatos uma amplitude maior no uso do que se chamou de substituição processual, permitindo que o sindicato, em nome próprio, em nome dele, sindicato, reivindicasse direitos homogêneos da categoria que ele representava e os defendesse na justiça, não sendo então mais necessário que fossem propostas diversas ações, um para um, outra para outro. Foram criados muitos sindicatos também oportunistas. Como isso? Em razão da contribuição sindical, com um desconto de um dia de salário do trabalhador, fazendo com que existissem sindicatos que efetivamente não representavam a vontade dos trabalhadores pertencentes àquela categoria. A lei da reforma trabalhista, agora promulgada, ela veio corrigir um pouco essa distorção. Por quê? Ela liberou esse desconto que era obrigatório e abrangia todos os trabalhadores brasileiros para permiti-lo somente do trabalhador que venha autorizar esse desconto. E passados 30 anos do início da vigência da Carta, será que o texto da Constituição da República Federativa do Brasil ainda pode ser considerado adequado às necessidades do país? Eu acho que nós tivemos avanços, sabe? Avanços paulatinos, avanços meio demorados, mas tivemos. E é uma boa Constituição, desde que ela seja aplicada. Para isso, nós deveríamos criar um tribunal constitucional, e esse tribunal constitucional seria misto, seria composto de juízes, procuradores, advogados e professores universitários e até de representantes do povo, desde que tivesse qualificação jurídica. E decidiria as questões constitucionais. O cidadão brasileiro, ele não sabe os direitos que tem e não sabe exercê-los. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós não precisamos de nenhuma lei nova. O meu sonho de jurista é que o Brasil aplique as leis que tem. Esses direitos sociais, esses direitos fundamentais, tratados desde logo nos primeiros capítulos da Constituição, vieram dar a marca da Carta Magna de 88, a marca de seu avanço, voltando-se para os direitos, a dignidade, voltando-se para o valor trabalho e voltando-se para valores que antes não eram tão relevantes em constituições anteriores. Nós temos aí normas ímpares, ditando a necessidade de que todos nós lutemos para bem harmonizar capital e trabalho, como contribuição de todos os brasileiros na busca de melhores dias. Mas, sobretudo, essas normas ímpares conclamam os brasileiros de boa vontade para que continuem lutando, trilhando a trajetória da Constituição na busca da almejada e indispensável paz social. Eu quero parabenizar a nossa Constituição no 30º aniversário de sua promulgação. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre o TRT Minas, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!